Bom, pessoal, nós estamos aqui na Euronaval 2024, no estande da Thales, na presença do senhor Luciano Macaferri, que é o presidente da Thales Brasil. Isso. E ele vai falar um pouquinho para a gente sobre os produtos que a Thales está apresentando aqui na feira. Em especial, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre os equipamentos da Thales da Marinha do Brasil, ou seja, o que a Thales tem para as futuras fragatas Tamandaré, por exemplo. Bom, bacana. Bom, obrigado, Padilha, obrigado, Guilherme. Boa tarde para vocês, bom dia, pessoal que está no Brasil. Prazer estar com vocês de novo aqui nessa conversa. A Marinha Brasileira é um parceiro muito grande da Thales há muitos anos, né? Então, nós temos vários equipamentos operando com a Marinha, que vão desde a força de superfície até a força submarina. Nós temos, lembrando, a gente tem equipamentos que vêm de fora, que são suportados por nós no Brasil através da Omnisys. Nós temos também equipamentos desenvolvidos e fabricados e suportados pela Omnisys no Brasil. Então, se a gente pensar um pouco vamos começar de baixo para cima, né, nos submarinos, o programa ProSub, os 4 submarinos convencionais, tem uma presença muito forte nossa. A gente tem as suítes de sonar, de guerra eletrônica e de comunicação no submarino. Assim que eles estiverem já todos em operação, o suporte vai ser feito por nós, pela Omnisys no Brasil, mas são equipamentos que vieram de fora. E a gente também, como Omnisys, como parte do contrato de conteúdo local que a Naval Group tinha, nós fizemos muitas produções em São Bernardo de equipamentos que não são de propriedade nossa, mas são de propriedade intelectual da Naval Group, e hoje equipam também os submarinos, né? Então, estou falando de estações de console, de PMS, starting units e vários outros equipamentos. A gente também tem, né, nas fragatas Tamandaré, recentemente assinadas, nós temos o radar autodiretor, desculpa, o radar de direção de tiro, o STIR, né? O primeiro já entregue, inclusive, já está em Itajaí para integração na fragata, e nós fabricamos os únicos ali sensores brasileiros a bordo da Tamandaré, que é o MAGE. O MAGE é um desenvolvimento do IPQM, Instituto de Pesquisa da Marinha, e que é industrializado por nós, pela Omnisys no Brasil. Então, além do STIR e do MAGE, a gente tem também o TACAN, que é um equipamento que auxilia o pouso e decolagem de helicópteros na fragata. Isso tudo hoje a gente tem equipando, né, navios da Marinha, de superfície e submarinos. E a gente tem também o Seeker, esse sim é um radar autodiretor, ou seja, um desenvolvimento que a Marinha nos confiou já há alguns anos. Um equipamento desse a gente sabe que menos de 5 países no mundo têm condição de desenvolver. Basicamente é o radar que vai na frente do míssil. Então, quando o míssil Mansup, no caso da Marinha, né, míssil antinavio de superfície, ele é lançado, ele já sai do lançador com as coordenadas do navio inimigo, né, a carregada, só que o navio inimigo está em movimento. Então, o míssil segue aquela direção para a coordenada que ele já tinha carregado nele, ali pouco tempo antes do que seria o momento do impacto. Então, o radar autodiretor, que é esse produto nosso, ele liga, ele começa a operar, ele encontra o alvo, ele corrige a última milha ali, o finalzinho do voo do míssil, e é o que garante de fato que a missão vai ser bem sucedida, né? Nós também já produzimos protótipos, já estamos agora na fase de qualificação e devemos entrar em muito breve aí na fase de série. Então, é um produto que de fato nasceu brasileiro, segue brasileiro e vai equipar os mísseis da Marinha, né? Só para tirar uma dúvida, no caso do Exocet, por exemplo, o radar, o Seeker não é da Thales. No Exocet, o Seeker é da Thales. É da Thales. É da Thales. O que acontece é o seguinte, no Mansup, que é uma versão brasileira do Exocet, né, a Marinha ainda tem os lançadores, que são muito bons, que operam muito bem. Então, o Mansup ele vem exatamente para substituir o Exocet, né? Então, na divisão das capacidades que a Marinha fez na época, ela selecionou algumas empresas, alguma responsável pelo computador de bordo, outras pela parte de comando, outras pela parte de motor, e a Omnisys assumiu então o papel do radar autodiretor. Então, esse míssil ele é muito parecido com o Mansup, ele vai sair do mesmo lançador, mas é um míssil 100% brasileiro, é um desenvolvimento da Marinha junto com as empresas brasileiras. Ok, e Luciano, voltando um pouquinho à classe Riachuelo, você pode falar sobre o Flank Array dos nossos submarinos?
Sim, num submarino o principal sensor é o sonar. Lembrando que o submarino está debaixo d'água e não tem janela. Então quem está lá dentro, o que enxerga através do sonar, né? E quando a gente fala suíte de sonares, são vários sonares, de sonares passivos até sonares ativos, né? O sonar nada mais é que uma tecnologia muito parecida com a do radar, ele emite alguma coisa que ecoa em algum lugar e volta, né? Enquanto o radar é uma tecnologia de radiofrequência, o sonar trabalha com som. Então, ele emite um pulso de som que navega na água, reflete e volta, né? Então, dentro de um submarino, a gente tem vários tipos de sonar, que é o que a gente chama de suíte de sonar. Os ativos, como eu falei, ele emite e ouve o eco, né? O passivo, ele só ouve. Muitas vezes o submarino não quer emitir, porque ao ser emitido, ele também se permite ser ouvido, né? E então, muitas vezes, ele só quer ouvir. E então nós temos vários tipos, temos um sonar que fica na frente, que é que a gente chama de cylindric array, ele fica bem na frente do submarino. Tem outro que chama flank array, ele vai ao lado do submarino. Claro, quando a gente coloca várias placas de transdutores ao lado do submarino, a recepção é muito maior, a dimensão é muito grande, né? Tem ainda um tipo de sonar que a Marinha Brasileira não prevê colocar nesses submarinos, que é o sonar rebocado, né? Ele é muito grande também, towed array. Ele te permite ter frequências muito baixas, lembrando que enquanto no radar as frequências são muito altas, no mar a frequência é muito baixa, para você conseguir distâncias maiores, né? E aí, entre outros tipos de sonar, então, toda a suíte de sonar do Riachuelo é fornecida pela Thales. Nós não fabricamos essa suíte no Brasil, mas nós manteremos a suíte no Brasil, até com a ideia, esse foi um dos motivos que a gente, em 2020, antes disso, 2019, nós inauguramos o Centro de Sonar no Brasil. Na época da competição das fragatas Tamandaré, já sabendo que a gente tinha planejado, né, o suporte aos sonares do submarino no Brasil, a gente resolveu fazer um investimento, na época foi um investimento mais ou menos de 15 milhões de reais, para desenvolver um centro que a gente chamou de Centro de Acústica no Brasil, né? E aí a nossa ideia, inclusive, era também trazer para o Brasil a produção do King Clip, que era o sonar de casco que na época nós promovíamos. Um projeto bastante bem feito, King Clip. Nós chegamos a qualificar o nosso time, produzimos um sonar, né, para testar, para treinar o time, qualificamos esse sonar como um produto estratégico de defesa. A gente sabia que 4 sonares não seria suficiente para nos dar uma cadência de competitividade. Então a gente conseguiu ter uma proposta que permitiria produzir 4 para Tamandaré e mais 6 para exportação, né? Mas infelizmente o mundo não acontece sempre do jeito que a gente quer. A decisão acabou indo então para os sonares alemães e a gente acabou perdendo essa competição. O que eu acho engraçado, se me permite, é que o King Clip hoje é o sonar de casco da fragata FDI. É só a fragata mais moderna do mundo na atualidade. A Thales tem uma presença muito grande nesse mercado de militar, vamos dizer assim, né? Em sonares, principalmente, são mais de 50 anos. Então, o nosso centro de competência fica em Sophia-Antipolis, no sul da França. Realmente ali um nível muito, muito avançado. E a gente vai de vários tipos de sonares. Tem todos esses que eu comentei para vocês. O Captas, que também é um sonar rebocado, mas é um sonar rebocado para navio, superfície. E a gente chama de profundidade variável, né? Ou seja, ele é um sonar que você consegue variar a profundidade dele conforme que você quer ouvir. Nós temos 4, a família tem 3 sonares, então tem o Captas 1, o Captas 2 e o Captas 4. Basicamente, o que diferencia um sonar do outro é o alcance. Então, o Captas 2 tem 2 vezes o alcance do Captas 1 e o Captas 4 tem 2 vezes o alcance do Captas 2, né? Infelizmente, a gente não pode abrir o alcance do sonar, é realmente uma informação muito sensível, mas a gente já tem, por exemplo, na região da América Latina, alguns clientes que operam, seja o Captas 4, seja o Captas 2, e o feedback tem sido muito bom. Então, realmente, esse mercado de sonar, né, você mencionou o King Clip, a Thales é muito forte nisso, né? E pensando que não é só a tecnologia do transdutor, que é o que emite e o que recebe o som depois, mas toda a inteligência que você tem por trás para processar os sinais.
Então é realmente ali alguma coisa que poucos países no mundo detêm com a propriedade que a gente detém. Ô Luciano, eu visitei recentemente lá em Brest as instalações da Thales, onde são produzidos os sonares de profundidade variável da família Captas. E eu sei que o Captas 4 é muito grande, ele é projetado para fragatas tipo a FDI, tipo a fragata Frem, ou seja, fragatas com uma tonelagem, por exemplo, maior que a fragata Tamandaré brasileira. Sim, sim. Se caso a Marinha optasse, qual seria o modelo adequado, devido às dimensões da fragata Tamandaré, para um sistema Captas ser instalado na Tamandaré? Padilha, essa é uma boa pergunta. O Captas 4, como você falou, ele é muito grande. Ele é um sonar que ele tem mais de 2 metros de altura, com um peso muito alto, e tudo que vai, né, no reboque dele também é muito pesado. Então, seria uma modificação muito grande. Ou um sonar desse nasce junto com uma fragata, ou depois fazer uma modificação muito complicada. Exato. Eu acho que para Tamandaré, talvez o 2, mas que ainda demanda uma modificação. O 1 é um produto bem interessante. O 1, ele vem dentro de um container e você carrega esse container na parte de trás do navio, né? Então ele tem essa grande vantagem. Você, com uma grua, você coloca ele ali, do container você faz o deploy dele, traz de volta para o container, você consegue botar numa OPV, numa fragata, no Brasil a gente chama de napa, né, as OPVs. Então essa é uma possibilidade bastante versátil. Eu diria que talvez ali não vejo, o 4 seria realmente ali um produto ideal, mas teria que ter nascido junto com o navio. Aí eu acho que o 2 é bem possível, o 1 é fantástico. De novo, lembrando que a diferença do 1 para o 2 para o 4 é que o 1 teria um alcance 4 vezes menor do que o 4. Né? Então tem essa limitação. Perfeito. Em termos de marinha, você teria assim, já falamos do submarino, falamos agora da Tamandaré, existe algum estudo por parte da Thales para a implementação de algum outro sistema que hoje não, que a Marinha hoje não vislumbra a Tamandaré, mas que a Thales esteja trabalhando, que a Thales possa oferecer para a Marinha num provável upgrade, até mesmo, ou numa quinta, sexta unidade que venha eventualmente a ser encomendada, seguindo a família da classe Tamandaré, algum upgrade? Porque a gente sabe que normalmente, quando a classe foi lançada, 4 unidades, ok. Mas se vier uma quinta ou uma sexta, algumas novidades poderão vir a serem implementadas nessas futuras unidades. A Thales tem algum equipamento assim em vista, em estudo, que ela possa vir a oferecer para aumentar a participação dela na classe Tamandaré? Sim, Padilha. A gente, quando o programa Tamandaré aconteceu, né, além do STIR, que é um radar que nós vencemos, o TACAN e o MAGE, né, nós promovíamos também o NS-110, que é o principal radar do navio, né, um radar da família NS que a gente chama, e ele tem uma vantagem muito interessante, ele tem a tecnologia 4D, com tecnologia ESA, né, GAN, tudo que você puder imaginar ali de mais moderno no mercado, e com a grande vantagem de ser uma família modular. Então, para um navio como a Tamandaré seria o NS-110, para as napas, por exemplo, seria o NS-50. Então você acaba tendo 2 radares da mesma família, muito similares, que diferencia um de outro, basicamente a quantidade de painéis AESA que você tem num radar como esse, né? Aonde mais a gente acha que agrega, né? Toda a expertise da Omnisys. Então isso permitiria, por exemplo, a Marinha fazer manutenção dos radares todos no Brasil, assim como fará do STIR. Então a gente vê que isso é valor para a Marinha, né? Outro produto que a gente também promovia é o mirador, que é a alça ótica. Realmente ali é um produto fantástico, com uma qualidade enorme. Então, geralmente o que acompanha esse tipo de sensor, a gente acha que ele é um pouco mais complicado, porque nós não temos a capacidade no Brasil, né, de optrônica, mas como sensor é um sensor muito interessante. E, bom, tem o sonar também que a gente poderia voltar a promover, mas é muito complicado, né? Você já tem uma configuração definida, a Marinha também se beneficia da padronização, então a gente entende como um pouco difícil ter algumas alterações mais relevantes. Tem produtos que eu acho que dá, como você falou, quando a gente traz uma vantagem tecnológica, isso pode aportar, né?
mas alguns outros são um pouco mais difíceis. E além dos navios, né, a gente vê produtos sim com a Marinha. Então, por exemplo, por muitos anos a Marinha estuda o Cisgás. Nós temos um radar aqui no stand, que é o Coast Watcher. É um produto fantástico também, já em operação na região. A Jamaica já opera esse radar, a gente tem vários países da região em discussão. É um radar que ele olha mais de 100 quilômetros para dentro do oceano. Então ele é diferente de um radar VTS, que olha muito mais próximo. Ele é um radar militar, ele vai olhar ali alvos com uma distância muito grande, uma assinatura radar muito pequena, te permite ver lanchas muito pequenas a 100 quilômetros. Tá? E claro, a costa brasileira é muito maior que 100 quilômetros. Então a gente também oferece aqui um projeto que a gente chama de All-in-One, que é uma solução satelital, onde a gente une satélites óticos com satélites radar e uma base de solo, né, uma ground station, uma estação de solo, com inteligência artificial. E aí é o grande diferencial, porque a gente consegue coletar informações tanto radar quanto ótica, jogar isso num centro que vai processar e com inteligência artificial e Big Data vai te dar um pouco mais de detalhe. Né? Essa solução nós já vendemos para a Indonésia, por exemplo, que é um país bastante diferente do Brasil, mas em termos de extensão é tão grande quanto. A Indonésia são milhares de ilhas, com uma dificuldade enorme em gerenciar tudo, e o feedback que a gente tem recebido do cliente é muito positivo. Então a gente acredita que para o Brasil isso poderia ser muito interessante também, nesse contexto de Cisgás, né? Ou seja, a Amazônia Azul, como a gente chama, é muito grande. Os nossos radares costeiros conseguem olhar bastante à frente, muito além dos outros radares de mercado, mas depois dele ainda poderia vir então o All-in-One. Então são dois projetos que a gente gostaria de promover um pouco mais junto à Marinha. Eu queria voltar um step atrás aqui, voltar um pouquinho no sonar. A Marinha tem projetos para navios de patrulha de 500 toneladas que, durante os estudos, eles poderão vir a servir também como navios que vão trabalhar na parte de caça-minas, na parte de contramedidas de minagem. Ora, um navio desse normalmente precisa também ter não só um sonar rebocado, como um sonar de casco. A Thales tem o Blue Water. Blue Water? Blue Water. Sim, sim. É um sonar de casco menor, projetado, produzido para navios de uma tonelagem menor. Ou seja, ele tanto poderia ser instalado num OPV, quanto num navio de 500 toneladas. Que, se tiver realmente essa função de contramedidas de minagem, esse sonar, sendo fabricado no Brasil, por ele é bem menor do que o King Clip. Eu acredito que o nível de dificuldade para Omnis, por exemplo, vir a produzir, é minha opinião, tá? Se me corrija se eu estiver errado. Deve ser mais fácil até de produzir esse sonar no Brasil para instalar tanto nos futuros napas de 500 toneladas como nos futuros OPVs, já que a Marinha tem em mente que eles venham a atuar também, não só na área de patrulha, como também na área de contaminagem de minas. Certo. O que você acha disso? É possível? Sim. É um caminho ou não? Então, como a gente falou, né, o nosso portfólio, a nossa experiência em sonar é muito grande. Né? Então, claro que primeiro a definição vem da Marinha, né, do conceito operacional que ela quer ter. A gente tem soluções menor que o King Clip, claro, como você mencionou. Em termos de fabricação, a gente precisa avaliar, porque o dossiê que nós recebemos e para o qual nós somos qualificados a produzir foi o King Clip. Né? Eu precisaria entender melhor o que é esse novo satélite, esse novo sonar, para que a gente avaliar a dificuldade. Talvez vai ser uma tecnologia de transdutor um pouco diferente, alguma coisa assim, então tem que avaliar, mas não vejo tanta dificuldade. Né? Recebendo o dossiê da França, recebendo o treinamento como a gente já fez, grande parte dos equipamentos já estão lá, porque nós já investimos, esse investimento já foi feito. Né? Agora é treinar as pessoas e ter a documentação para produzir. Outra opção que a gente tem também é o Newcore. O Newcore é um programa que a gente tem de modernização de sonar, independentemente de sonar ser Thales ou não. A gente consegue pegar um sonar de um outro fabricante, trocar a parte de transdutor, trocar toda a parte de lógica e transformar esse sonar que hoje é de qualquer outro fabricante num sonar Thales em operação. Então, várias soluções. O mercado realmente ele tem muita coisa e a Thales tem uma expertise muito grande. Tá, agora voltando um pouquinho para o Brasil, Luciano, eu queria que você falasse de uma novidade que tem da Omnis, que agora ela é uma empresa estratégica de defesa
Você pode falar para a gente um pouco sobre esse assunto? Assim, bom, para a gente é uma honra, uma alegria enorme ter recebido essa certificação. Saiu agora no final de setembro, né? E, bom, a Omnis já é uma empresa, vamos dizer assim, estratégica de defesa há muitos anos, né? Porque nós já a sede é no Brasil, a gente desenvolve defesa no Brasil, a gente produz, mantém, né? Temos já mais de quase 50 produtos estratégicos de defesa no país, e a gente só não tinha esse título ainda por causa do controle da empresa, né? Então, da tomada de decisão numa reunião de acionistas. E a gente entende, essa lei é muito séria, a lei é muito dura, e a lei veio realmente para defender aí os interesses do Brasil como nação. E eu acho que com todo o histórico nosso de parceria com os nossos clientes brasileiros, com todos os resultados que a gente tem entregando nos últimos anos, a Thales nos confiou, então, uma mudança bastante séria, que é uma mudança de você colocar, né, sócios com uma capacidade, assim, com uma participação de capital muito menor, mas com uma capacidade de voto maior. Então, hoje, o que a gente fez é isso. Hoje, os dois sócios brasileiros que nós temos, um deles, inclusive, é um dos fundadores da empresa, eles têm capacidade de votar. Então, hoje, a Omnis é uma empresa que terá, né, na sua reunião de acionistas 3 brasileiros, 3 cidadãos brasileiros de fato, né, eu e os 2 outros sócios. Porém, nessa reunião de sócios, eu, apesar de ser cidadão brasileiro, juridicamente, eu sou um chapéu de francês, né, porque eu represento a Thales. Mas você, eu e mais 2 brasileiros, ou seja, os votos a gente mantém o que a lei define, né, 2 votos brasileiros e 1 só estrangeiro, e a decisão está na mão deles. Então, realmente, ali é uma decisão muito madura, muita discussão, são mais de 10 anos trabalhando nisso, porque a gente entende que a lei é séria, ela vem para ajudar, né, e não tinha como ser diferente. A gente precisava dar esse passo adiante. Perfeito, Luciano. Eu queria te agradecer, no nome do Defesa Aeronaval. A gente sabe que a feira tá quente e você tem outros encontros a fazer aqui. Nós queremos agradecer a você esse tempo aqui conosco, agradecer esses esclarecimentos todos que certamente fazem parte do universo dos nossos leitores, querer conhecer mais sobre a Thales e a Omnis, né? No Brasil, você clareou bastante aqui. Então é isso, nós queremos te agradecer, desejar a você aqui sucesso, puxar aqui um pouquinho para trás, mostrar o Captas 4, a fabricação do Captas 4 no mar, enfim, quem sabe no futuro nós tenhamos algum membro da família Captas operando com a Marinha do Brasil, eu tenho certeza que vão desempenhar muito bem a função. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado a vocês pela oportunidade dessa conversa de novo, obrigado aí aos leitores e aos seguidores, né? Então é sempre muito bom falar com vocês, esclarecer e contar um pouquinho mais o que a gente está fazendo no Brasil e na região. Agradeço.